mais uma vez, né? Boa noite, agradecendo e pedindo a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus Cristo, nosso Mestre, que nos ampare em todos os momentos de nossas vidas, né? E que sempre que a gente venha para essa casa, que a gente consiga sair daqui com uma boa energia para que a gente possa tocar os nossos projetos de vida. Eu vou começar hoje fazendo algumas perguntas. Depois a gente conversa um pouco mais. Mas a primeira pergunta é só para instigar um pouco, né? Eu gosto de fazer essas perguntas de instigar. Todos aqui são de Jesus? Todos são? São de Jesus? Com certeza. Todos querem estar com o Mestre? Sim. Cada vez vai apertando um pouquinho mais, né? Todos estão preparados para ir com o Mestre? Teve um religioso que fez essa pergunta para os fiéis, né? Mas ele pediu para que o pessoal levantasse as mãos. O pessoal até já sabe qual que é, né? Quem quer ir com Jesus? Todos levantaram as mãos, né? Falou, agora! Todos abaixaram as mãos imediatamente, né? Na verdade, a gente sabe que a gente está só fazendo um passeio aqui. Nós estamos fazendo um passeio. É a mesma coisa quando a gente tira férias e resolve ir para a praia, ir para outra cidade. A gente sabe que tem o dia de retornar para casa, né? É a mesma situação nossa aqui na Terra. A gente vem aqui, faz um passeio, às vezes a gente acumula algumas dívidas, a gente tenta fazer o melhor e volta para casa. O ideal é que nessas férias nossas, nesse espaço de tempo, não acumulemos dívidas, né? O ideal é isso. Mas sabe como que é? Nós somos humanos, né? Nós somos seres humanos. E o ser humano sabe como que é, né? Embora ele seja dotado de razão, de raciocínio, às vezes ele dá aquela derrapada, né? Nós damos as nossas derrapadas, né? E tem um tempo para a gente ficar aqui. E esse tempo, seja numa primeira encarnação, seja numa reencarnação, nós acertamos o tempo que nós vamos ficar. Esse tempo, ele poderá ser prolongado ou poderá ser encolhido de acordo com as nossas ações. Eu assisti aqui uma palestra em que dizia que um homem era para ele viver aqui na Terra 80 anos, mas pela implicância dele com as pessoas, com as coisas, ele era muito implicante, ele perdeu de viver 20 anos a mais. Ele desencarnou com 60 anos. E a hora que ele foi entrevistado lá, ele teve como verificar tudo o que ele fez, que ele se irritava com todos, irritava na casa dele, irritava com parentes, onde ele estava, onde ele ia, ele se irritava até com aquilo que ele pensava que poderia acontecer, já ficava irritado, né? As religiões em geral, elas têm orientado a todos nós, ou a todas as pessoas, a seus fiéis, para que sejam bons, para que façam o bem.
Inclusive tem frase que fala: faça o bem sem olhar a quem. E tem, na Bíblia fala lá que a mão direita, que a mão esquerda não veja o que a direita fez. Então, na verdade, nós temos que caprichar um pouco mais, para que a gente possa alcançar a salvação. E a doutrina espírita, ela chega bem firme nessa situação, porque ela fala o seguinte, diz no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. E isso é muito sério, porque quando Jesus falou isso lá atrás, lá enquanto ele estava na terra, houve um grande alvoroço. Inclusive, uma das passagens dos evangelhos cita justamente a parábola do bom samaritano, porque outros que tinham condições passaram a largo por aquela pessoa que havia sido assaltada e havia sido ferida. Mas daí vem alguém, pega, leva, socorre, faz o que pôde pela pessoa. Tinha um pastor aqui em Piracicaba, ele dava aula na Unimep, e ele lançou um livrinho, Por que não sei ficar calado? E um dos artigos, uma das palavras que tinha lá, uma das lições, era o seguinte: lá vai o crente todo orgulhoso e garboso com sua Bíblia embaixo do braço. Passa pela prostituta, ignora. Passa pela criança abandonada, ignora. Passa pelo indigente, pelo mendigo e ignora. Porque ele está farto de tudo isso. Mas Deus está farto de você que está fazendo essas coisas desse jeito, que não vê o próximo. Porque no Evangelho de Jesus, na lição, quando ele fala fora da caridade não há salvação, ele fala outra coisa também: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, nós temos que observar essas situações. Então, se a gente for observar, a gente vai ver, por exemplo, essa situação de falar que tem que ser bom, tem que fazer o bem, a gente vê em todos os lugares. Se a gente passar em frente ao cemitério da Saudade aqui, a gente vai ver que tem 3 palavras em latim. 3 palavras em latim, estão escrito lá: similis hominis sumus, somos todos iguais. Tem outra cidade, por exemplo, que diz lá: se você quer morrer bem, viva bem, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Essa situação de nós estarmos preparados. Porque eu quero falar um pouco de uma coisa que é natural, mas que nos pega de surpresa. E todas as vezes que acontece, nós ficamos muito tristes, né? E a gente deveria, né, entender bem disso. Até porque tem música que fala a respeito. Moacir Franco mesmo tem uma música chamada Pedágio, que ele fala, um trecho, ele fala: só se vive 9 meses, o resto a gente morre, né? Mas aí, então o que é a morte em si? Quando nós falamos da morte, que aqui nós falamos de desencarne, mas aqui nós não vamos falar em desencarne, falar morte, que é o mais comum que nós entendemos. Muitos autores já falaram a respeito da morte. Inclusive no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar, Kardec diz lá no livro dos Espíritos, aliás, ele fala que a morte é um acontecimento que mais pega na doutrina espírita. Por quê? A doutrina espírita, ela acredita em quê? Na reencarnação. Não só acredita, como já prova a situação, né? Mas o que é a morte em si? Para nós, deveríamos saber que é um
É o retorno para casa, para a pátria espiritual. Retorno para casa, nós viemos de lá e vamos voltar para lá. E nós, muitas vezes, nós ficamos contra Deus. É só ter alguém doente, a gente teria que rezar o Pai Nosso, pura e simplesmente. Ao rezar o Pai Nosso, nós estamos fazendo o quê? Colocando à disposição de Deus. Seja feita a sua vontade. Só isso. Seja feita a sua vontade. Aí nós falamos assim, seja feita a sua vontade, mas que não leve o fulano agora, que não leve o Beltrano agora, que não faça isso, que não faça aquilo. A gente pede e já contradiz no mesmo momento, não é? E ainda, para muita gente, ainda trata a morte de uma maneira que, como se a pessoa fosse viver eternamente. Viver, nós vivemos eternamente, porque agora eu falo em espírito. O nosso espírito não morre. O que morre é o corpo. Quando perde a energia vital, quando perde, não tem mais, vai congelando, vai gelando, o coração não bate, o cérebro não bate, acaba tudo, o corpo volta para o pó. É pó, não é? Lembram lá quem foi católico, lembra no catecismo, falava assim, Deus pegou, fez um bonequinho de barro e assoprou ele, né? Teve vida, pegou do barro, volta para o pó. Qualquer que seja a situação. Ah, mas agora tem crematório aqui em Piracicaba, né? O que acontece no crematório? Coloca lá numa temperatura, acho que de 400 graus, que derrete. Aí pega aquele pó lá, põe na caixinha e leva para a pessoa. Às vezes tem uns que tem umas coisas engraçadas, né? Ah, eu quero que seja jogado em tal lugar, minhas cinzas em tal lugar, né? É pó. De todo jeito, vai transformar. Vai empoeirar. E isso tudo, a gente tem que ver o seguinte, né? Que pela lei da química, teve um químico aí lá no passado que ele falou que no mundo nada se cria ou nada se perde, tudo se transforma. Então veja, a gente está aqui, 70 e poucos por cento, né, que não são só 70 e poucos por cento de água, a nossa estrutura, e de repente essa estrutura vai embora e volta para a terra, volta a ser pó. Bom, o que eu vejo, né, e não só eu, mas todos nós vemos quando a gente chega num velório? A primeira coisa que pergunta, nós associamos o final da vida a uma doença. Pode notar, mesmo nós que somos espíritas, chegamos num velório, e aí, tudo bem? Ó, meus sentimentos, estava doente. Pessoal, chegou o dia daquela pessoa retornar, a viagem dela terminou, né? Mas nós associamos a doença, ou a castigo, tá vendo só? Foi ruim, morreu. Não tem sentido, porque de todo jeito iria morrer. E nós já recebemos pessoa que veio aqui perguntar se tinha como psicografar uma carta, ou saber como que estava uma pessoa do outro lado, porque alguns dias antes ela brigou com a pessoa, e naquele momento de irritação, naquele momento de ódio, eu quero que você morra. Nem precisa querer que o outro morra, ele vai morrer, seja hoje ou amanhã, vai, não precisa falar, anunciar, eu quero que você morra, vai morrer, né? Mas anunciou. Só que daí, como ela anunciou, eu quero que você morra, passado alguns dias teve um problema em algum lugar, aí teve um tiro e acertou essa pessoa, a pessoa passou, fez a passagem, né? Foi para o outro lado. Aí a pessoa ficou preocupada porque a palavra dela é poderosa, né?
Será que a palavra dela é poderosa assim? Que ela fala e a coisa se cumpre? Lógico que não, né? Mas nós temos que ficar atentos também. A gente já falou várias vezes isso aqui, né? A gente já falou várias vezes. O militar fala o seguinte: se você estiver coberto e alinhado, nada acontece com você. Aqui é vigie e ora. Se você vigiar e orar, você, como a Márcia acabou de dizer, nós estamos cada vez mais próximo de Deus. Agora, se não vigia, se não ora, aí não tem o que fazer, né? Qualquer coisinha pega. E daí, de repente, até aquela pessoa pode até ter um pouco de razão, né? Porque a gente tem que vigiar as palavras também. Mas aí, então, a gente sempre vê essa situação. Então, numa discussão, uma pessoa pega e quer que a outra morra, né? Então, não é por aí. Até porque, o que Chico Xavier sempre dizia? O telefonema, quando tem, é de lá para cá e não daqui para lá. Então, nós temos que tomar cuidado também onde a gente vai, que o pessoal começa a evocar, chamar espíritos. Vai lá que lá chama. Cuidado, porque não é quem você pensa que é que vem. É algum zombeteiro falar, ela quer ouvir essa palavra? Vai ouvir. E faz aquela zombaria, a pessoa acredita e sai dando graças àquela pessoa, que aquela pessoa sim, né? Conversa mole, conversa fiada. Não é desse jeito que funciona. Todas as vezes que se tiver que ter uma comunicação, não é daqui para lá, é de lá para cá. Porque o pessoal também não tem tempo para ficar, né? Não tem tempo para ficar toda hora se comunicando aqui também. E tem que ter méritos para isso. Quem assistiu ao filme Nosso Lar, vai ver que não é assim, eu quero ver meus parentes. Quer? E aí, está merecendo? Você está merecendo? Mas eu quero ir lá. E daí? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Na sala de passe, nós já recebemos evangélico, bravo, porque chegou lá, não era do jeito que foi ensinado. Fala, a hora que você morrer, você vai dormir e aguardar o juízo final. Aí veio bravo e queria que vocês têm que ir lá explicar que eles estão fazendo errado. Não que eu estou querendo dormir, mas eu vi que estão todos trabalhando, todos têm atividades. E vocês pensam a força, o trabalho, a energia que é desprendida para segurar isso tudo aqui do jeito que está? Não é brincadeira. É muita energia, é muito trabalho firme que tem no mundo espiritual para conseguir segurar esse globo aqui do jeito que ele está, com todos os problemas que nós temos, né? Então, outra coisa, palavra perdi. Conversa com alguém, e aí, triste. Eu vou falar um pouco da tristeza também, mas triste. Perdi meu pai. O Falcone, ele fala, você só perde objeto. E ainda a gente tem que questionar isso também. Nós temos que questionar. Esse controle aqui é um controle que liga o ar, então é um objeto. Isso aqui eu posso perder. Perdeu o objeto, perdeu o controle, perdeu o celular, perdeu o carro, perdeu a casa. Objetos, pessoas não são suas, pessoas não são nossas, então nós não perdemos. É que a gente fica triste, porque a gente quer a convivência com aquela pessoa, a gente quer que aquela pessoa permaneça com a gente, e a gente até é egoísta nesse aspecto, porque às vezes a pessoa está capengando, ela está muito ruim, ela está
limpando tudo que ela tem que limpar, e às vezes esse limpar como todos sabemos, às vezes a pessoa fica bem doente mesmo, que ela está se limpando para poder voltar. E aí nós queremos que ela fique daquele jeito aqui. Não. Então nós temos que dar a Deus, nosso Pai, o poder dele, deixar com ele. Ele leva a hora que acha que tem que ser. Que acha que tem que ser de acordo com o plano reencarnatório. Né? Então nós não podemos ser egoístas. Nós vamos sentir falta daquela pessoa que ficou com a gente? Vamos sentir falta. Mas também a pessoa já cumpriu a parte dela. Ela já está indo, está seguindo. Aí fica. Eu fui trabalhar num lugar e tinha morrido um rapaz assassinado. Eu era comandante da guarda lá. O pessoal queria encher as paredes de quadro. Eu falei, para. Um aposentou que é pôr no quadro, num quadro e pôr na parede. O outro falou, não vamos ter parede para isso aí. Faz um álbum. Nós não vamos ter parede para colocar todo esse pessoal aí. E o pessoal queria fazer quadro grande ainda, né? Para ficar assustando o pessoal novo lá que chegava e não conhecia, né? Então, eu falei, não, pessoal, não é por aí. A sede nossa é pequena, né? A gente chega em lugares, tem casas, por exemplo, que tem um monte de quadro que não tem nem como tirar o pó daquilo. É parede cheia de quadro de pessoas que já se foram, quadrinho, tudo em cima de armário, isso, aquilo. Não sou contra, cada qual faz o que quer na casa dele, né? Mas, oração para a pessoa, oração para aquele espírito. Isso que nós precisamos fazer. Termos aquelas pessoas no nosso pensamento, na nossa lembrança, e orarmos para que ela consiga progredir no plano espiritual. E não ficar prendendo toda hora, passa, né? Não é assim. Então, na realidade, a gente não perde, certo? Outra coisa, né, até para dizer que nós, na verdade, não morremos. Porque, como já foi muito bem explicado aqui, são os três aspectos: o físico, o perispiritual e o espírito. Então, o que acontece quando a matéria fica ruim? A matéria não está mais boa. E, de repente, vamos pensar um pouco, né? Nosso espírito. Será que nosso espírito está contente com o nosso corpo? Porque quando se olha no espelho e vê aquele corpo, aquele rosto, aquela boca, aquele nariz, aquela orelha, aquele cabelo, não estou contente com esse meu nariz, tenho que fazer uma plástica. É o espírito que não está contente com o corpo que tem. Esse meu cabelo, uma hora corta de um jeito, pinta do outro, isso, aquilo. É o espírito que não está contente com aquela roupagem que está vendo. Não estou contente com essa barriga, não estou contente com isso, É o espírito. E aí o que acontece? Vai chegar um dia, ou chegou no dia que ele vai se cansar, ele fala assim, eu quero trocar de roupa. Não é assim que a gente faz? A gente compra, aliás, tá até ali, campanha do agasalho. Não é para trazer o trapo que não presta mais, né? Mas dá aquela olhada no armário, lá no guarda-roupa, fala, nossa, quanta roupa aqui que faz tempo que eu não uso, né? Aí, vou tirar essa, tira aquela, não quero mais essa, não quero. A roupa está boa, outra pessoa pode usar. Aí acontece, o espírito faz a mesma coisa. Esse corpo aqui já está ruim. É a mesma coisa trocar de camisa, trocar de carro, essas coisas todas aí. O espírito faz isso com o corpo. Não estou mais contente. Venceu, vou embora e pronto, acabou. Deixa esse corpo aqui para voltar para o chão lá, para ser terra, pó de novo, e ele vai para ter novas orientações
vê o que ele vai fazer, um balanço, vê o que ele fez aqui, se progrediu ou se ficou na mesma, né? Dificilmente vai regredir. Tanto é que tem um capítulo, Dona Laura, ela fica preocupada em reencarnar. E o ministro fala para ela: você não vai perder o que você ganhou. Pode voltar tranquila. Você não vai no nosso lar. Você não vai perder o que você ganhou. Pode voltar e fazer o que você tem que fazer. Certo? Então, pessoal, a morte do corpo, o espírito vê que já cumpriu aquela missão. E é uma missão curta, né? Missão muito curta. Eu uso dizer, né? Nós somos, enquanto corpo, né? Enquanto a gente vem para cá, somos muito frágeis, né? Porque o que são 100 anos perto da eternidade, né? E poucos são aqueles que chegam perto dos 100 anos, né? Poucos, muito pouco, que passam dos 100 anos. E eu falo bem, né? Chegar lá bem também, né? Porque muita gente já está se arrastando aí. Então, na verdade, a morte é o esgotamento, quando já não tem mais o que fazer com aquele corpo, que já deteriorou, já não serve mais. Então, e o espírito já cumpriu o que ele tinha que cumprir, né? Tanto é que a gente vê as estatísticas aí que fala da expectativa de vida, né? Que ela tem aumentado graças à ciência, né? Graças a outras atividades. Você olha uma atividade que às vezes a pessoa não dá muito valor, mas tem essas academias ao ar livre, né? Essas academias foram feitas para os idosos. Vocês não têm ideia da qualidade de vida, como melhorou. Para aqueles que vão lá, lógico, né? Só olhar a academia também de longe, não fazer nenhum movimento, não resolve nada, né? Mas melhorou. Esses grupos de melhor idade, terceira idade, seja a idade que for lá, remoçou as pessoas. Porque as pessoas... Sabe o que quer dizer aposentar? Aposentar. Aposento. Para de trabalhar e vai para o aposento. É isso. Vai para o aposento, vai para o quarto, vai ficar no quartinho lá sem fazer nada. E esse negócio de não fazer nada, as pessoas iam embora muito cedo. Mas daí começaram a dar atividades para as pessoas. Viagens, passeios, bailinhos de terceira idade, a pessoa vai e dança, libera, né? Modificou. Então você olha uma pessoa com 60 anos hoje, você fala, não, mas essa pessoa não tem isso. Quando há algum tempo atrás, você olhava uma pessoa com 40 anos, ela era velha, carcomida, né? Hoje, com 60 anos, o pessoal está jovem, bonito, é outra, né? Outra qualidade de vida. Então, nós não viemos para ficar parados, né? Em nada. A Márcia falou que nós não viemos aqui para ficar estacionados. Um pouquinho antes de eu falar aqui, ela falou isso. Não é ficar na inércia. Então, nós temos que nos movimentar em tudo. Em tudo. Movimentar o corpo, porque nós temos que prestar conta dele também para Deus, né? Vai chegar lá e falar assim, e aí, o que você fez daquilo que eu te dei? Você cuidou dele? Ah, Senhor, eu não cuidei. Então, você teve isso, porque você não cuidou. É como falou para André Luiz lá, né? Suicida. Não se cuidou. Mas, para encerrar, a gente vai lembrar, né? Rapidinho, lembrar Santo Agostinho. O que Santo Agostinho diz? Eu não vou ler, eu vou falar um pouco só. Ele fala o seguinte, que a morte não é nada.
Você não precisa falar com ar solene quando se lembrar de mim. Lembre de mim como sempre lembrou. Ele diz o seguinte: eu só passei para o outro lado do caminho, eu não estou longe. Então, é isso, pessoal. Então, quando um ente querido nosso desencarnar, tenhamos essa consciência, façamos as orações. Quando formos ao velório também, né? Ao invés de ficar contando piadas lá, vamos lá e façamos orações. É isso que tem que ser feito, orações. Nós temos que encaminhar, pedir. Aquele corpo já foi, na verdade o corpo já foi, mas pedir para que aquele espírito aceite a sua nova condição de desencarnado, que ele aceite o auxílio que os bons espíritos estão lhe dando. Essa é uma oraçãozinha que tem num livro da Marinzec, bem curtinha. Aceite, fulano, aceite a sua nova condição de desencarnado, aceite, não se revolte, aceite o auxílio que os bons espíritos estão lhe dando, não se revolte, né? Siga em paz. É isso, só isso que nós temos que fazer, desejar sempre para que todos, até para os nossos inimigos, porque se nós não desejarmos o bem para os nossos inimigos, ele vem nos obsidiar, e aí fica ruim para nós. Certo, pessoal? Boa noite, tenham todos uma boa semana. E eu não falei no começo, mas nós estamos no mês dos pais, né? Pai não é aquele que gera, mas aquele que carrega. Então, no dia dos pais, eu escrevi lá os pais, né? Padrastos, pais adotivos, hoje pais afetivos, né? Que são pessoas que estão estendendo as mãos. É isso. Parabéns a todos os pais. E aquelas senhoras que fizeram duplo papel. E eu nem falei em senhoras, eu falei a todas as pessoas que fizeram o papel de pai, porque nós temos homossexuais, que são os homoafetivos, né? Famílias homoafetivas. Hoje a gente convive com uma gama diferente de família. Então, parabéns a todas essas pessoas, né? Que deram a mão para alguém. Certo? Boa noite.